saiu rapidão, entrou na garagem de onde ele morava, ele conseguiu pegar a moto dele. O Johnny vai, ele falou, cara, quiquei a moto, ele quicando, a moto não pegava. E quando ele tentou terceira vez dar aquela virada na moto, cara, o pai dele vem e dá uma muletada na cabeça do Johnny. E o Johnny cai sanguentado no chão com a moto por cima dele. Ele falou que era uma moto grande na época. E o Johnny fica ali naquele jeito. E quando o Johnny, ele falou de novo, cara, olha que troço interessante. Ele conta que no mesmo olhar que ele viu quando ele tinha uns 4 anos de idade, ele vê o pai dele naquele momento que o pai dele estava atacando ele com a muleta, batendo nele. Ele viu aquele mesmo olhar, diferente do pai dele. E o Johnny, naquele momento, o Johnny empurra a moto com muita raiva, com muita garra. Ele fala que ele empurrou a moto para cima, se levantou, pegou o capacete e antes de dar uma capacetada na cabeça do seu pai, no supercílio, ele disse que acho que ele cortou o supercílio do pai dele, pegou no rosto do pai dele. Ele conta que antes disso, ele colocou para fora tudo aquilo que ele falou que viveu na infância. Olha que louco. Ele colocou que ele era um assassino e que ele era um alcoólatra e que aquilo nunca mais ia acontecer na vida dele. E naquele momento, Johnny acerta o capacete na cabeça do pai dele. E, enfim, nesse momento, chega a polícia, pegam o Johnny, pegam o pai, a ambulância e aquela confusão toda. E ele contou que eles foram os dois para o hospital. O Johnny de um lado, o pai dele do outro, eles não poderiam se ver. Ele falou que naquele momento ele se sentia como 2 Rottweilers, 2 cachorros que queriam pegar um ao outro. Enfim, o Johnny naquele momento pensou para ele contando, estou livre. Ele falou comigo, Gustavo, eu me senti livre naquele momento. E ele me contando aquilo, eu olhando, e o Johnny falava assim, cara, naquele momento eu falei, eu coloquei para fora, eu me libertei de toda aquela dor que eu tinha na infância, ele contando. E nesse momento, cara, olha o que estava por vir. O Johnny me relata que chegou os bombeiros, pegou o Johnny, botaram o Johnny na camisa de força, amarraram todo o Johnny, colocaram ele dentro da ambulância, né, do bombeiro, e levaram o Johnny para o manicômio. Amigo, você tem noção disso, da vida desse cara? E eu pensando assim, o que eu vou fazer, como que eu vou reverter a vida desse cara, né? Mas enfim, eu peguei esse desafio e eu fui para cima. E vamos continuar a história do Johnny. E aí Johnny conta para mim que ele chegou dentro do manicômio. E ali ele foi internado como louco e ele dormiu na primeira noite, ele foi amarrado, foi dopado, tomou algumas pancadas lá dentro, brigou com algumas pessoas, porque o Johnny era muito nervoso, o Johnny era muito forte, o Johnny já era grande. Naquele momento ele dormiu amarrado. Amarraram o Johnny e o Johnny, na sua primeira vez, né, que ele foi internado, o Johnny no segundo dia, ele conta para mim que ele deram uma brecha lá, o Johnny viu uma tela alta, né, ele contando, o Johnny conseguiu, mesmo dopado, ele conseguiu fugir. E o Johnny vai, cara, foge do manicômio, trepa em cima da carroceria no caminhão, né, que estava andando devagar perto desse manicômio, né? E ele vai, pega uma carona até perto da sua casa. Ele contando isso tudo, eu falo, cara, como esse cara tem uma memória disso aí. E o Johnny vai e conta que ele sobe para o apartamento dele, depara com a sua mãe. E a primeira coisa que ele faz é falar, cara, eu não sou louco. Ele gritando, ele dizia que ele estava com muito medicação naquele momento. E o Johnny está quebrando o apartamento todo. Quebrou toda a cozinha, a mãe dele chorava muito, o pai dele já não estava em casa, o pai dele trabalhava com venda, o pai dele estava viajando. Ele quebrou tudo. E aí, o que aconteceu? Pegaram o Johnny de novo e levaram o Johnny segunda vez para o manicômio. E nessa vez, o Johnny foi amarrado,
tomou sossega-leão de novo, tomou alguns tapas. Ele contando, cara, ele falou uma coisa que deixou interessante, que ele falou que quando ele ficava amarrado, ele se sentia, cada vez que ele mais puxava para tentar sair, mais apertava, um nó que eles dão, que vai apertando ao contrário. E o Johnny ali, ele falou comigo, cara, ali ele teve síndrome de pânico, ele ficou, onde ele ficava no lugar fechado, ele ficava com síndrome do pânico. E ele foi relatando aquilo e eu fui anotando. Mas nesse momento, a mãe dele chega lá à tarde, né, ele contando que a mãe dele chegou à tarde com outra amiga dela e com uma ambulância e falando que ia tirar ele dali. E o Johnny ficou muito feliz naquele momento, falou, poxa, minha mãe, né, veio me tirar, vai me levar para casa. E ele relatando aquilo para mim, e ele falando naquele momento, cara, que estava feliz da vida. Só que a mãe dele colocou ele na ambulância, né, doparam o Johnny de novo. O Johnny dormiu. Quando o Johnny acorda, o Johnny está no manicômio no Rio de Janeiro, em outra clínica.